Pessoal, então vamos dar uma retomada, ver o que a gente viu de ordenação até agora. Eu acho que esse primeiro método de ordenação é bem tranquilo, bem simples, né? Ele tem aí umas vertentes legais. A gente começou a trabalhar com um conjunto de dados, com um dataset que a gente inventou aqui com uma história, né? A gente estava falando sobre problema de obesidade, nas escolas americanas, a gente tem 5 alunos selecionados com as suas idades, e aí a gente viu que a idade era mais interessante do que data de nascimento, porque a gente tinha um momento que aconteceu aquilo dali, né? Então, naquele, é um instantâneo no tempo, né? Nesse instantâneo, aos 19 anos, com 1,61 m, pesando 56 quilos, o Titi Alvarenga, né? E a gente tem os outros pesos ali, outras alturas e outras idades de outros 4 alunos, totalizando aí um conjunto de 5 alunos. Esse conjunto de 5 alunos, para a gente, tem algumas possibilidades. A gente colocou aí várias numerações para que a gente pudesse ter possibilidades de ordenação, né, de organizar. A primeira coisa que a gente teve que fazer para antes de organizar, foi descobrir quem que era o menor. Então a gente começou a trabalhar com um processo de busca. E a gente fez uma busca simples, né? Uma busca em dados embaralhados, né? E dados bagunçados, não ordenados, e a gente fez uma busca. E a gente criou, na verdade, não uma, mas 2 buscas, aonde a gente buscava menor e buscava maior alturas, né? Então a gente tinha aí a possibilidade das alturas, acho que foi altura mesmo, deixa eu confirmar no código. Foi. Cadê a comparação? Altura, exato. E a gente estava trabalhando com a busca da menor e da maior altura. E a gente viu que é bem tranquilo, né? A gente tem um processo de busca que a gente consegue localizar aí o dado que a gente quer. E a gente viu também que, com base na nossa busca, a gente poderia fazer um método de ordenação. Vamos dar uma olhadinha no nosso código e entender como que a nossa busca funcionou, né? Então vamos à nossa busca. A gente tem aqui a nossa busca. Cadê? Busca a menor altura. Esse daqui. Esse código daqui da busca pela menor altura é o que nos interessa. Esse código daqui que a gente tem, ele faz o seguinte, né? Ele vai receber um array que vai ter um início e vai ter um fim, que é uma faixa de valores aos quais a gente acredita que seja interessante para a gente. Então, a gente estabelecer faixas que vai começar de um ponto e vai até outro ponto, né? Então, eu dou limite dentro do meu array que eu quero pesquisar. Então, eu estou buscando a altura de um ponto inicial a um ponto final excluso, né? O ponto inicial incluso, o ponto final excluso. E aí eu estou dizendo onde eu estou buscando a menor altura. Eu estou buscando a menor altura num array de alunos, e aí eu dou esses limites menores, o menor, o início, né, e o maior, que é o término. E aí o que acontece? A gente inicia pegando o primeiro ente, e a partir do primeiro ente a gente sai fazendo comparações. E aí a gente faz várias comparações, né? A gente sabe que a menor altura é a primeira que a gente tem, então ela é a que está apontada no início, e aí eu vou passando pelas demais. Enquanto eu não comparar com as demais, eu não tenho certeza de qual é menor. Mas nesse primeiro momento, a menor altura é a que eu comecei. Então a gente começa fazendo o seguinte: a gente guarda essa informação daqui. Eu pego esse primeiro objeto daqui, essa primeira pessoa, esse primeiro aluno, e guardo a altura dele. E eu guardei lá a informação 161. E aí eu faço o quê? Eu faço a comparação com os demais itens, né? Então eu vou comparar 161 é menor que 2,5? Aí eu vejo, não, não é. Então eu mantenho ainda esse índice guardado. Eu estou guardando a posição da menor altura, né? E aí, já que não é, eu vou para o próximo. Eu venho e pesquiso aqui e chego no índice 2. E eu vejo a altura do índice 2 e comparo com a altura do índice 0.
161 é menor que 1 e é maior que 1 e 47? É. Se é maior, quer dizer então que esse novo valor daqui é a menor altura que eu tenho até agora. E eu pego ela para mim, eu atualizo isso aqui como sendo a minha menor altura. E eu continuo o processo de comparação até o final. Com isso daí, eu guardei a minha menor altura. Só que eu peguei essa informação e agora eu sei a menor altura. Legal. E aí a gente pensou, se eu conseguisse pegar a menor altura, a segunda menor, a terceira menor, a quarta menor, e a que sobrasse, já que a gente tem 5 elementos, seria a maior altura. Então eu posso fazer esse processo. Eu pego a menor altura, coloco na primeira posição. A segunda menor, eu coloco na segunda posição. A terceira maior na terceira posição. A quarta maior na quarta posição, já que são 5 elementos, a que sobrar com certeza vai ser a maior altura, então já tenho aí um processo de ordenação. Esse processo onde eu seleciono a menor altura e coloco na primeira posição é chamado de selection sort, que é o método que a gente criou de ordenação, que a gente fez o nosso algoritmo. O nosso algoritmo diz o seguinte, então vamos na ordenação, né? A ordenação nossa ficou bem tranquila, bem simples, né? Eu estou varrendo o meu array, então ele vai da primeira posição até a última posição. Só que quando ele varre o array todo, né, passando do início ao fim, ele passa também aonde ele deve buscar. Ele deve buscar no array de alunos da posição atual até o término, então o que acontece? Ele procura no array todo. Ele pegou dos 5 elementos, ele foi e descobriu qual deles é o menor. Ele descobriu quem que é o menor, ele vem aqui e faz uma troca. Ele troca a posição. Então, eu acho o menor elemento, por exemplo, eu achei esse aqui como sendo menor. Eu troco esse com esse. Eu faço a troca de posição dos dois. Com isso daí, eu garanto que na primeira posição tem o menor elemento. A partir daí, eu garanto que, sendo o menor elemento, eu não preciso mais olhar para ela. Eu posso olhar da segunda posição em diante. O que acontece? Eu vou estar agora indo da segunda posição até a última posição do meu array, buscando o menor, que é exatamente o que rola aqui, ó. Eu incrementando minha posição atual através desse laço, ele vai fazer a primeira vez do zero até o tamanho do array, do 1 até o tamanho do array, do 2 até o tamanho do array, do 3 até o tamanho do array, do 4 até o tamanho do array. Quando ele chegar no 5, ele estourou o tamanho, porque é menor, não menor igual, e aí ele sai. E é isso daí que a gente está fazendo. A gente está fazendo o processo de identifica dentro dos 5 quem é o menor, coloca ele na primeira posição, muda para a segunda posição, identifica agora dentro dos 4 quem que é o menor, coloca ele na primeira posição a partir dessa daqui. Do terceira posição até a última. Identifica, coloca nessa primeira posição que está sobrando. Do segunda, da penúltima posição à última. Identificou o menor, coloca aqui na penúltima posição. O último, com certeza, é o maior. Eu não preciso fazer o último. É isso daí que está acontecendo aqui. Esse algoritmo funciona dessa forma. É bem interessante a metodologia utilizada, é muito parecido com a forma que o ser humano pensa. E essa ideia que a gente utiliza do ser humano, né, a gente implementa outras formas também, né? A gente tem aí outras possibilidades de criar algoritmos de ordenação, né, muito similares a essa. Porém, essa aqui você tem que entender o seguinte: primeiro menor, segundo menor, terceiro menor, quarto menor, o quinto eu não uso. Não mexo porque eu já sei que ele ficou sendo maior, porque ele não tem mais base comparativa, né? E agora, será que eu teria outras formas de ordenação? Tenho várias outras formas de ordenação. A gente pode fazer, então, uma primeira modificação que eu acho que é importante. Esse método ordena, ele, na verdade, ele tem um nome diferente, é um nome específico, né? É uma técnica específica aqui. Ele se chama Selection Sort. Então, é a ordenação por seleção. Então, o Selection Sort daqui, eu só vou corrigir esse nome aqui em cima para a gente, Selection Sort. Está aí o nome do nosso método de ordenação. É a ordenação por seleção.
Agora, e se eu quisesse fazer um selection sort invertido? Se eu gostaria de colocar da maior altura para a menor altura, eu quero fazer uma escala decrescente, do maior para o menor. Eu poderia fazer? Poderia também, segue o mesmo conceito, né? Então a gente tem o selection sort normal e a gente vai fazer um selection sort invertido aqui para que a gente faça a ordenação inversa. Então, a gente vai fazer aqui o selection sort invertido. Selection sort invertido. Ele funciona igual, invertido, né? Invertido. E ele vai ter as mesmas características, só que agora, ao invés de buscar a menor altura, eu quero buscar a maior altura. Eu buscando a maior altura, eu faço a troca, né? Então, aqui a gente tem os nossos métodos. Primeiro, eu tenho busca menor altura, eu vou precisar fazer o busca maior altura, que a gente já fez num outro exercício, mas esse aqui a gente apagou. Então, vou recriar para a gente poder ter essa diferença aqui, né? Busca maior altura, vou mudar aqui para maior altura. E a gente muda a comparação. Tá aí, mudamos a comparação. Acho que estava certo, né? Eu tinha invertido aqui antes. Menor aqui, maior. Acho que agora tá certo. Aí agora, isso aqui, busca maior altura, é o que eu vou utilizar. Vou utilizar esse cara dentro do nosso método de ordenação invertida. Então, ele busca a maior altura. Vou jogar dentro do maior. E aqui também eu vou chamar de maior. Só para ficar ali documentado. E vamos ver o que acontece, né? Vou compilar só para ver se tem erro de código. Não tem, tá tudo trocado certinho. Agora, a gente tem na chamada do principal, a gente tem aqui, ó, a ordenação, né? A gente imprime o original. Então, aqui tem uma impressão do original. E aí, deixa eu ver qual que é o original. Esse aqui é o que tá com tudo bagunçado, né? Perfeito. O outro está ordenado, os outros têm alguma ordenação, né? Esse aqui é o que está tudo bagunçado. E aí a gente faz a impressão. Então, esse daqui vai imprimir os dados de forma crescente, né? E eu quero agora imprimir os dados de forma decrescente. Então, eu vou fazer o selection sort invertido, passando o meu array de alunos da posição 0 até a posição 5 e vou imprimir também. Imprime o array de alunos, que ele deve estar ordenado totalmente invertido. Vamos ver aí o que dá de quantidade de trocas, né? Então, a gente vai ter aqui, nesse primeiro momento, uma quantidade de trocas. Eu vou somente comentar porque ele deve somar as duas ali, que não é o objetivo agora. Compilando, rodando. Olha só que legal. Então, a gente tem lá os nossos dados, a gente tem aqui os dados com as alturas bagunçadas, né? Então, não existe uma ordem nos nossos dados. A gente fez uma ordenação crescente. Então, 1,47, 1,61, 1,64, 1,89, 2 e 5. E depois a gente fez uma ordenação decrescente, né? Olha lá, 2 e 5, 1,89, 1,64, 1,61 e 1,47. A gente conseguiu colocar os dados ordenados de trás para frente, inicialmente do menor para o maior, depois do maior para o menor. É simples a gente fazer essas ordenações. A gente consegue fazer essas ordenações bem tranquilamente. Então, feito um método de ordenação, você vê que
a única coisa que troca, na verdade, é o símbolo, né? Então, se eu estou comparando se é menor, eu mudei para comparar para ver se é maior. Foi somente isso daí que fez a modificação do fator de ordenação. E uma proposta que eu tinha colocado para vocês, que seria criar as ordenações para os outros campos, né? Então, a gente fez um selection sort, só que esse selection sort daqui é pela altura. Eu estou ordenando crescente a altura e eu estou ordenando decrescente a altura. Será que eu posso fazer outros métodos de ordenação? Eu posso ordenar, por exemplo, pela idade, pelo peso ou pelo nome? E aí a grande dúvida é: eu posso? Claro que eu posso, eu só preciso mudar o meu fator de comparação. Então, o que eu estou comparando e aonde eu faço essa comparação? Se a gente for pensar bem, onde eu estou comparando? Na ordenação? Vamos olhar lá a nossa ordenação. Não, a nossa ordenação ela não compara nada, mas a nossa busca ela faz a mágica. Então vamos ver a nossa busca, né? A nossa busca, ela faz as comparações. E aqui está a mágica do negócio. Ele está comparando a altura. Se eu trocar aqui o fator de comparação de altura por idade ou por peso, eu vou ter aí as comparações sendo alteradas e a gente pode ordenar os nossos dados de outra forma. Vou mostrar rapidamente, mesmo sabendo que é altura, eu quero agora comparar, eu quero ordenar isso daqui, por exemplo, não mais por altura, mas por peso. Aí o único problema que me bate. Vamos abrir a nossa classe aluno. O único problema é que eu preciso ter um método get para aquilo que eu quero ordenar. Nesse caso aqui, eu tenho um get altura e eu tenho um get peso. Então, eu consigo ordenar por peso. Já que eu consigo ordenar por peso, eu poderia vir aqui e fazer get peso, que é o ponto de comparação, né? Se eu fizer isso daqui, o busca menor altura agora, ele está não buscando a menor altura, está buscando o menor peso. Vamos ver o que dá de resultado na primeira compilação e na primeira execução. Se você olhar agora, olha só, os dados bagunçados ainda, né, desorganizados, e aí a gente tem aqui, ó, 1,64, 1,61, 1,47, 2,5, 1,89. Mas, se você olhar para o peso, 47, 56, 70, 89 e 89. Está ordenado de forma crescente o peso. Então, a gente consegue fazer essa modificação rápida e simples, ali mudando simplesmente a comparação. Aí vem um detalhe, vamos fazer uma brincadeira. E se eu quiser agora comparar pela idade? Ok, vamos fazer o teste pela idade. A gente não está implementando outros métodos, eu só estou mostrando, fazendo as modificações aqui. Vou lá na classe aluno novamente. Eu posso fazer a ordenação por idade? Eu posso. Só que o único problema que eu não tenho, né, na verdade, um método para me retornar à idade. Eu não tenho ele. Já que eu não tenho esse método que me retorna a idade, eu não consigo fazer a comparação. Para tanto, eu vou criar aqui, então, um get idade. Então, vou lá fazer um método public, ele retorna um inteiro, get idade, return idade. Tá aí. Agora compilo esse cara, já tenho o método de comparação de idade. Se eu for lá no meu método de ordenação e comparar agora, né, fazer aqui idade, e eu rodar o meu programa, compilei, rodei, olha lá, dados bagunçados, não está ordenado por altura. Então a gente está vendo que não está ordenado por altura. Não está ordenado por peso, mas olha só, 13, 16, 17, 18 e 19. Está ordenado por altura. Perdão, está ordenado por idade. Beleza, muito fácil fazer ordenação por idade. Então você fala assim: ah, então é tranquilo, vou lá agora fazer uma ordenação por nome. Eu quero colocar em ordem alfabética.
Então, maravilha, já percebi que eu vou precisar fazer aqui um public string get nome, né? Return nome. Pronto. Criei um método que me retorna o nome da pessoa. E agora que eu tenho o nome, compilei, maravilha. Aí você fala, rapidamente eu venho aqui e vou trocar, ó. Get nome, get nome. Aí eu compilo o meu programa e pum, dá um erro. E o que está acontecendo agora? Vamos ler o erro que está acontecendo, né? Bad operand types for binary operator. Ele não está se entendendo muito bem. Claro que ele não está se entendendo muito bem. Porque agora, com essa comparação, eu não consigo comparar objetos. Objeto não se compara dessa forma. Eu não consigo testar se um objeto é menor que o outro objeto ou se ele é maior que o outro objeto. Tanto é que a gente não compara uma string com igual igual. A gente compara uma string com o método equals, né? A comparação dela para verificar se ela é igual é com equals. Já que eu não tenho um um menor que, né, um método que eu teste se uma string é menor que outra ou maior que outra, como que eu posso fazer, né? Existem várias formas. Eu já vi aí, a gente já discutiu durante entre a aula passada e essa, conversando com os coleguinhas, a gente ficou batendo papo aí e o pessoal achou muito legal. Queria criar um método de comparação, onde pegaria a primeira letra no nome, iria comparar com a outra, iria fazer a soma, ou se não, somaria, transformaria todas as letras em ASCII, somaria e a menor ficaria na frente. Beleza, né? Eu acho muito legal essas formas de comparação, né? Eu não desmereço nenhuma, acho que todas as técnicas que você utiliza, que você cria, que você pensa, são válidas. Porém, eu acredito que a gente pode testar algumas coisas antes, né? Eu acho que ler aumenta muito a nossa facilidade de programar. Então, a gente tem que ler, e o que a gente deve ler? Documentação, né? Ler códigos, ler exemplos. Vamos na documentação oficial da string, vamos dar uma lida, né? Então vamos lá na documentação oficial da string. Eu já estava com ela aberta aqui da outra aula. E aqui estão todos os métodos, né? Vamos tirar um pouquinho o zoom para poder mostrar a documentação. Essa aqui é a documentação da string para a versão 11 do Java, olha lá. A versão 11 do Java, então é essa daí, a versão que a gente está utilizando, eu, pelo menos, na minha máquina, estou utilizando a versão 11. Vamos dar uma olhadinha na documentação, que eu acho importante a gente começar a ler documentação, né? A gente vê aqui que fica dentro do pacote JavaLang. Então, o JavaLang é aquele que pode ser acessado direto, a gente não precisa importar. String é filha de objeto, aí já é uma coisa interessante também da gente ler. Aí você está vendo lá as formas de utilização, você tem várias possibilidades da utilização, vem alguns textos explicativos, né, falando como que é montado, você tem alguns campos que você pode utilizar da string, você tem algumas formas de construir, de chamar o construtor da string, ele tem várias formas de ser montado, tem alguns que já estão depreciados, né, não devem mais de ser utilizados, mas se mantém por compatibilidade, mas não se sabe até quando vão ser mantidos. E ele tem várias formas de ser instanciados, né? Criado uma string. E aí começam os métodos. E aí a gente tem um monte de método. E aí você tem o caractere na posição. Pô, esse aí é bacana. O caractere na posição. Você poderia pegar um caractere comparando com o caractere da outra string, montar um método para fazer essa comparação. Beleza, eu acho muito válido, né? Porém, se você está querendo comparar, por que a gente não utiliza um compare to, né? Porque se é para comparar com alguma coisa, né? Então eu vou pegar minha string e comparar com uma outra string. E ele compara lexicograficamente.
E aí ele vai fazer uma comparação lexicográfica, ele vai comparar duas palavras para ver qual que está menor e qual que está maior. E aí você vê que esse bendito método, ele retorna um int. Eita, um int. Sim, ele retorna um int. Se você clicar tanto no compare ou compare ignore case, tanto faz, vamos pegar no compare to primeiro. Se você clicar nele lá, ele vai lá para o compare to. Ele está falando que o compare to ele é public int, compare to string another string. Ele compara duas strings lexicograficamente, e aí ele está falando lá de como funciona, né? Vem explicando a implementação deles. No resumo da ópera, depois que você lê, ele vai ver aqui, ó. Ele retorna o valor 0 se as strings forem iguais. Ele retorna um valor menor que 0, não quer dizer que é menos 1, não quer dizer que é menos 2, é um valor negativo. Se a string que tiver na esquerda, né, olhando de frente para o teu código, tiver na esquerda, for lexicograficamente menor do que a string que tiver na direita, ou seja, tiver no argumento, no another string. Então, se a string que está com o ponto, compare to, for menor que a que tiver dentro lá do parênteses do another string, ela vai retornar um valor negativo. E ele vai retornar um valor maior que 0, ou seja, um valor positivo, se a string que você estiver no argumento for maior do que a que estiver chamando o método. É essa a grande sacada. E se você chamar o método agora compare to ignore case, ele é bem parecido, olha lá. Inteiro negativo, 0 ou positivo como retorno. É bem parecido com o outro, só que a diferença dele é que ele ignora o case da palavra. Para ele, maiúsculo ou minúsculo, vai ser tudo igual. E ele tem lá umas técnicas de fazer que a gente já viu, né? Joga tudo para um case só, compara e depois te retorna para ver qual que é menor, qual que é maior. Então, nesse caso em específico, para a gente, eu acho que vamos ver os nossos dados, né? Cadê aqui o nosso arquivinho? Os nossos dados aqui. A gente pode fazer um compare to, não precisa um compare to ignore case. Acho que funcionaria legal. Então, a gente pode fazer isso daqui. Então, vamos experimentar. Ele está dando erro nessa linha, então eu vou deixar essa linha daqui comentada e vou fazer uma outra aqui para a gente. Deixa eu só voltar aqui no que era. Beleza. E aí, vou deixar essa linha comentada. E se eu quiser agora ordenar por nome, eu vou fazer um if, alguma coisa. E aí, o que que vem aqui, né? O que que eu vou colocar aqui? Bem, eu preciso comparar uma string com outra. Então, eu preciso pegar a minha string. Então, vamos pegar a minha primeira string. No nosso vetor, na posição atual, eu quero chamar o método getNome. O getNome me retorna uma string. Com o getNome, eu vou chamar o método .compareTo. E olhe lá, o método compareTo, que é o de cima, né? Eu quero esse daqui. Ele tem como parâmetro, tá aqui, ó, compareTo, ele tem como parâmetro uma outra string. Então, é isso daí que eu vou fazer. Então, compare, cadê? CompareTo, e eu vou comparar com uma outra string. Mas com quem que eu vou comparar? Vou comparar isso aqui, ó. Olha lá, eu vou pegar esse cara daqui, ponto, get nome. Vou pegar o nome da próxima posição lá que eu estou comparando, da menor. Ali é menor altura, mas é o menor nome, né? A gente só está usando a mesma variável. E o que que acontece? Esse cara daqui, ele vai retornar para a gente o quê? Ele vai retornar para a gente -1 se esse daqui for menor. Ele vai retornar 0 se eles forem iguais.
e ele vai retornar 1, né? Ou maior, melhor dizendo, né? Vai retornar aqui um valor negativo, vai retornar aqui, se forem iguais, 0. Se esse daqui for maior, ele retorna o quê? Ele retorna para a gente um número positivo. Isso daí resolve para a gente? Bem, não, porque ele está retornando um número. Se eu fizer simplesmente isso daqui, ele ainda continua dando um erro para a gente, né? Aqui está faltando alguma coisa. E o que está faltando, né? A gente precisa ainda fazer uma comparação. Eu estou querendo saber se esse cara daqui é menor que 0. Ou seja, se a primeiro é menor, para ver a ordem que vai colocar. Só isso? Não sei, vamos testar, né? Coloquei um menor que 0, vamos rodar lá e ver. Olha lá, os dados fora de ordem, né? A gente tem agora 17, 13, 18, não está ordenado por idade. 164, 141, 147, 205 também não. 47, 70, 89, 89, 56 também não. Mas olha lá, B, C, F, M, T, ordenados alfabeticamente. Perfeito. Está aí a possibilidade de ordenação alfabética. A gente conseguiu ordenar pelo nome da pessoa dessa forma simples e rápida. Eu acho que é bem tranquilo de ver essa ordenação, né? É bem bacana. Mas aí eu vou mostrar uma diferença bem interessante. Vamos lá, deixa eu só tirar essa telinha de mensagens. E se a gente está usando um, eu tivesse, sei lá, com M minúsculo aqui. Compilei meu programa, rodei, e olha só, meus dados ordenados, ele colocou o M para o final. Por quê? Por causa da tabela ASCII, né? Então, vamos abrir lá a nossa tabela ASCII. Deixa eu buscar aqui uma tabela ASCII de linguagem de programação. Aqui. A gente tem que as letras maiúsculas vêm antes das letras minúsculas. Então, se eu, por exemplo, colocar agora, né, nos nossos dados aqui, vou colocar novamente, vou voltar para o M maiúsculo, eu vou colocar aqui o B da Babstar com B minúsculo. Ela é a primeira, né? Olha só o que vai acontecer. Agora você vai perceber que o nome dela foi para o final. Então, a gente tem essa ordenação daí lexicográfica e ele vai pegar a ordem da tabela ASCII, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com essa ordenação. Se você quiser essa comparação que fique indistinguível de letra maiúscula e minúscula, você não precisa fazer nenhuma comparação miraculosa, mágica, não. Cadê o nosso método? Sorte, ordena a menor altura. Eu tenho um compare to, ignore case, né? Olha lá dentro aqui, da nossa documentação, a gente tem aqui, ó, compare to, ignore case. Então, a gente vai usar esse cara daqui, o compare to, ignore case. Agora, se eu fizer a minha compilação, funciona igual, método da mesma forma, porém, olha lá, a BAB continua no primeiro lugar, ela não foi para o último lugar. Então, vai independer do case da palavra. E aí ficou legal a nossa ideia. Está aqui uma forma de ordenação bem interessante. E agora eu venho fazer uma proposta, né? Eu queria dar uma possibilidade a mais. Normalmente, né, o Brasil não é comum ter o nome da família, né, ser utilizado para ordenação. Mas, né, nos Estados Unidos é muito comum você ordenar pelo sobrenome. Tanto é que a gente tem algumas experiências e algumas ferramentas do Teams que ele ordena sobrenome e nome. E aí, quando eu vou procurar, por exemplo, alguém que começa com A, eu tenho que olhar não o primeiro nome, eu tenho que olhar o sobrenome da pessoa. Então, eu tenho que ler o nome completo, vejo o sobrenome da pessoa, procuro na ordem o sobrenome dela e depois eu vou ver o nome dela começando com A na frente. E se eu quisesse fazer isso?
e se eu quisesse ordenar por sobrenome. E aí a gente tem uma sacada muito legal, né? Eu não tenho separado os meus dados. Aqui no meu arquivo, né, no meu arquivo de estrutura, na minha classe, eu tenho somente o nome. E se eu quisesse ordenar pelo family name, né, pelo segundo nome, o que eu poderia fazer? Essa é uma pergunta boa. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa possibilidade e daqui a pouco a gente volta, a gente conversa mais na próxima aí, tá bom?